Olá meus caros, como estamos? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui para vocês sobre um personagem que atualmente eu não escuto muito falar dele, mas há um tempo atrás foi muito famoso. Inclusive, seu autor está querendo fazer um filme, mas para quem é fã, isso aqui é mais como... Você se lembra desse personagem aqui? Enfim, antes que eu fale do personagem, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Turma, Spawn foi um personagem criado por Todd McFarlane que faziam artes aí para o Homem-Aranha, para o Hulk, para o Batman e outros tantos personagens famosos aí nos HQs. Ele, junto com outros desenhistas, se juntaram para poder fazer uma editora, mais tarde veio se chamar Image, né? Image. E não só ele que veio a fazer o Spawn, mas outros desenhistas conhecidos como Rob Liefeld e outros desenhistas veio a trabalhar junto com Todd McFarlane devido ao nome deles serem bem conhecidos no mercado. Então, Todd McFarlane, além das histórias de Spawn, que fazia muito sucesso na época, ele começou também a fazer figuras de ação também. Fez muito sucesso nessa época aí, né, dos anos 90, até uns meados dos anos 2000. Depois ele deu uma apagada. McFarlane começou a fazer muito sucesso também com Action Figures da DC, né? Inclusive tem figuras muito interessantes, sempre traz novidades aí de Action Figures interessantes pro mercado, tá? Enfim, seu personagem, o Spawn, eu até comentei com um amigo meu na época, quando a gente tinha muito ler os quadrinhos, hoje as revistas estão mais caras, né? Mas na época que a revista era baratinha, a gente pensava como é que o Todd McFarlane criou esse personagem. Bom, o Spawn, ele tem um quê de Homem-Aranha, seu uniforme, né? E um pouco de Batman também, meio trevoso, sacou? Mas não tinha nem um pouco de Homem-Aranha, tampouco tanto assim de Batman. Pelo Batman ser meio revoltado devido à sua origem, mas mesmo assim não é bem a vibe do Spawn. Spawn tava mais para um motoqueiro fantasma ou algo do tipo, uma figura mística que usava seus poderes para poder enfrentar o exército maligno no inferno, né? Malebolgia. Essa ideia aí do inferno, do céu, os anjos, essas coisas todas que permeiam a cultura do povo, e tem essas obras de fantasia aí que a gente vê volta e meia voltando pro mercado. A questão é se você sabe escrever e sabe fazer uma figuração de tais personagens, que é o caso do Todd McFarlane. O cara fazia sozinho, cara. Ele começou fazendo sozinho, depois teve uma equipe que ajudou ele a fazer os desenhos, as histórias de Spawn, tá? Spawn, vamos lá, a história do personagem, tá? Spawn, cara, ele é um pai de família, trabalhava para as forças especiais militares aí dos Estados Unidos e foi traído por seu chefe. E esse chefe meio que acaba fazendo com que os seus colegas de equipe, um dos seus colegas, praticamente aí causasse sua morte. E mais tarde veio a enfrentar o Spawn, tá? Não é o atual esposo da Wanda, que é a sua antiga esposa, mãe de sua filha, mas é um outro soldado que era vamos dizer assim, um tanto que insubordinado, irresponsável, delinquente, entendeu? Coisas desse tipo. Então o Spawn foi direcionado para o inferno para se transformar em um soldado. Ele voltaria para a Terra com uma alma penada, vivendo sem uma forma distinta, né? Mais parecido com o morto. E quando ele ia se transformar, ele não se transformava na sua forma original, e sim de pessoas que não tinham nada a ver com ele, o que causava uma certa revolta do personagem. Então, a ideia do Malebolgia, que era a figuração aí do Príncipe das Trevas aí, era fazer com que o Spawn entrasse em fúria, gastasse seu poder e viria então ser um escravo total das forças malignas de Malebolgia, tá? Beleza, gente. Qual que é o lance? Essa é a premissa do personagem. Ele precisa, então, estar contra a Malebolgia, ok? Bacana. Então, gente, a representação do personagem aí no mercado além das quadrinhos, teve o jogo do Super NES, que é um jogaço, bem parecido com os jogos da época
jogos como o da Capcom e outros jogos de super-heróis aí, bem famosos, como os mesmos X-Men e outros jogos como Homem-Aranha, Batman também, né? Mas o jogo, ele sobressai um pouco porque sua jogatina é muito polida, gente. Você consegue dar golpes. Você usa magias como se fosse golpes de Street Fighter, tá? Consegue aí fazer combinações onde que você consegue estudar os personagens, você consegue curar seus pontos de vida, você consegue fazer paralisar os personagens, usar magias para eliminar seus inimigos e outras coisas mais. Fora que ele também consegue arrastar e quicar na parede, tá? É um jogo assim que a dificuldade não é fácil, como sempre, mas é um jogo bem feito, que se você treinar, você consegue ir passando de fase e até chegar ao final do jogo, tá? Eu parei aí nos estágios infernais aí, porque os inimigos eram bem difíceis. Mas é um jogo que merece atenção e admiração de seus fãs, tá? Além desse jogo, alguns anos se passaram, teve um jogo do PlayStation. O jogo do PlayStation, ele é um pouco complicado, tá? Pra não falar ruim. Eu não falo que os jogos são ruins assim. Eu não penso que os jogos sejam ruins, mesmo eles podendo ser, porque pensa bem, gente. Um jogo é um produto que teve um esforço de desenvolvedores para poder desenvolver aquele sistema, tá? Apesar de que os empresários costumam influenciar muito no desenvolvimento dos jogos como um software. A gente pensar aí, jogos que a gente pode falar que não tem jeito de ter uma qualidade, e é o Superman Nintendo 64, não tem como. É realmente um jogo ruim, de jeito mesmo. Mal planejado, enfim. Mas o Spawn aqui, ele é um jogo mediano pra ruim. Eu não indicaria pra vocês. Porque tem certos jogos que você precisa entender como é que ele funciona antes de jogar. Se uma pessoa que vive na atualidade, onde as coisas são dinâmicas, e você vai apresentar esse tipo de jogo, a pessoa naturalmente vai largar esse jogo pra lá, tá? Não vai curtir, beleza? Mas aqui, a premissa do Spawn de PlayStation é o seguinte. Bom, a premissa básica aí da história do Spawn, tá? Você tem que ir enfrentando o exército de Malebolgia para poder libertar os humanos das forças malignas aí de Malebolgia, tá? Antes que eles possam se transformar em soldados do inferno. Beleza? Então, assim, bom, Spawn ele vive uma vida de sofrimento, de sacrifício para poder salvar as pessoas, tendo elas a oportunidade de ter uma vida normal, digamos assim. Ele dá o que ele não tem, uma vida de paz, de tranquilidade, uma vida normal, onde as pessoas ordinárias que eu digo assim, que tem uma rotina comum, tem que trabalhar, pagar suas contas, cuidar de sua família, cuidar de seus filhos, cuidar de sua esposa, uma vida onde tem que ter cuidados, tá? E Spawn não pode devido à sua maldição, beleza? Ok, gente. Spawn Eternal, tá? Eu só indico só para pessoas que são mais fãs e que já jogaram jogos de PlayStation 1 um pouco complicados, meio truncados, tá bom? O de PS2, qual que é o lance aí do jogo de PS2? Mecânica, o jogo, o Spawn, chama Spawn Armageddon. Está mais próximo aí dos jogos de PlayStation 2, onde você tem a visão de costas do personagem e você vai explorando aí o cenário, tá? Bom, ele vive nas ruas aí de Nova York e ele tem flashbacks aí da sua vida como soldado, né? Até o momento que foi traído por Jason Wynn. Aí, até o momento em que ele meio que avisado aí o violador contou para o Spawn que tinha que prestar contas da Malebolgia, né? Que deveria servir a Malebolgia, entendeu? Só que aí ele se rebela aí contra o violador e contra a Malebolgia, tá? O jogo de PlayStation 2 e o jogo de Super Nintendo são jogos assim com a premissa básica do personagem, a história normal, tá bom, gente? Nada demais que você não tenha visto aí, se você já leu as histórias de Spawn, tá? Mas aqui o interessante é a mecânica do jogo, tá? Vamos dizer assim, tem jogos que se você parar e olhar bem, ele não tem uma história assim muito complexa. Um exemplo disso são as histórias dos jogos ali, por exemplo, Yoshi Island, né?
você tem que salvar o Mario das ameaças de um feiticeiro, que eu não lembro o nome do personagem. E assim, você tá no papel de Yoshi, né? Você tem que cuidar do Mario, tá? Gente, o jogo é muito bonito. O jogo é muito bonito, Yoshi Island. É um jogo que vale a pena até trazer aqui no canal depois, pra gente poder curtir aí. Se vocês curtirem o Yoshi Island, comenta aqui comigo se vocês gostam e tudo mais, tá? Então, o jogo de Super Nintendo, ele tá próximo aí de jogos de qualidade, de beleza, gráfico e tudo mais, tá? Um jogo muito bom. Um jogo muito bom, entendeu? Fora que a mecânica dele é polida e merece atenção. Do pouco que eu joguei do jogo do PlayStation 2, é um jogo que tá dentro aí do padrão de qualidade. Você vai curtir, e se você for fã do Spawn, pode ir tranquilo curtindo aí, porque tem um nível de qualidade se comparado aos jogos do jogo do PlayStation 1, que tá muito aquém aí, tá? É um jogo, o jogo do PlayStation 1, diferente do jogo do Super Nintendo e do PS2, é um jogo muito aquém, tá bom? Turma, me conta aqui se vocês já jogaram o jogo de Spawn, tá? Se vocês querem um pouco uma review mais apurada das fases aqui, das histórias do personagem, e é um personagem muito foda, muito foda. Gente do céu, eu gosto demais de Spawn. Eu tenho carinho com esse personagem assim. Eu, quando eu tinha 14 anos, gostava demais dele, que tinha uma visão meio trevosa assim e tudo mais, era muito chique, tá? Enfim, comenta aí se vocês já jogaram o jogo, se vocês já leram Spawn, tá? Se vocês já viram a animação de Spawn, incrível, pode assistir, tem na Max. Muito foda. Não indico o filme dos anos 90, que ele não vale a pena, tá? O novo filme, quem sabe, né? Vamos ter que ver o filme para poder ver se é de qualidade, beleza? No mais é isso, eu agradeço a atenção de vocês. Bom descanso, uma ótima semana e até a próxima.